Atividade de português de hoje. Hoje é um pouquinho mais longa a atividade, porém é um assunto que vocês gostam. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos, né? Tipo de texto aí de histórias em quadrinhos. Então vamos lá. Então, começando lá, né, na página 60. História da Magali. Aquela hora do gato atacado. Alô, cheguei em casa. Tem alguma coisa para comer? Eu tô com uma fome. Ué, Mingau não tá mais dormindo? Daí ele pergunta: se ele não tá dormindo, é porque ele tá acordado. E se ele tá acordado, é porque. Vamos ver o que tá acontecendo. Voltei. Olha onde tá o gato escondido aqui. Embaixo do sofá. De repente. É hora tá na hora dos gatos ficarem atacados. E pula e vai. Eu odeio esse horário. Mingau! Quem tem gato sabe disso. Tem uma hora que o gato quer atacar. Ele quer brincar, ele quer fazer, ele quer aprontar. Ou ele dorme, ou ele come, ou ele tá brincando, né? Mas tem hora que ele tá assim. O meu faz isso de madrugada, inclusive. Mas é gostoso. Então vamos lá. Agora vamos começar. Uai, acho que eu pulei uma folha aqui. Uai, cadê 62? Acho que eu pulei uma folha aqui. Espera aí um pouquinho. Ah, não, tá certo. Ah, tá certo, tá certo, tá certo, certo. Vamos lá. Começa aqui no 5. Escreva as expressões que são usadas na história que demonstram uma linguagem mais informal, espontânea, ou seja, alguma gíria, alguma coisa que não é linguagem culta. Diferentemente da linguagem da notícia e do texto informativo, a linguagem do diário e das histórias em quadrinhos se aproxima bastante da fala. Dizemos que a linguagem do diário, né, e da história em quadrinho é mais informal, é espontânea. Gírias. Nas frases extraídas do livro Diário de um Banana, o personagem Greg fala uma linguagem própria das pessoas com quem convive no dia a dia. Ó, ela está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Mas, como sempre, o pai não sacou minha lógica. Ó, você tá vendo? Que a gente fala, ela tá no meu pé, uma gíria, né? Ai, alguma coisa ativa, uma coisa, né? Sacou, né? Ai, ele não sacou isso, ele não entendeu isso. Mas são gírias. As expressões destacadas empregadas com o Greg são gírias. Converse com seus colegas sobre o possível sentido de cada um. Vamos pensar agora, o que vocês acham que significa isso? Então, reescreva dando o significado que vocês acham que significa isso, tá bom? 7. Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se Greg usasse frases sem gírias? Se ele explicasse assim: ai, ele está sempre chamando a minha atenção, está sempre comigo. Você acha que ia ser a mesma coisa? O que vocês acham? Se não usasse gíria, se a gente não usasse gíria. Então, o que são gírias? São palavras ou expressões mais populares ou informais, geralmente empregadas por determinados grupos sociais. Ou seja, tem algumas gírias que a gente não entende, porque às vezes é só usado entre os surfistas, só usado entre os skatistas, coisas que quem não está naquele meio não existe, não conhece. Mas pode ser, né, que não, que é uma gíria usada naquele momento, por exemplo, né? Agora a gente falar chipou, né? É uma gíria que está nesse momento, daqui 2, 3 anos, pode ser que ninguém nem sabe o que é, entendeu? Então, ó, observe as gírias usadas por alguns grupos. Surfistas, arrebentar, se dar bem em determinada situação, né? Cabreirão, medroso, covarde. Caldo, o tombo que o surfista leva na prancha. Maroleiro, surfista que gosta de ondas pequenas. Prego, surfista que não pega a onda muito bem.
Isso daqui são dos surfistas. E os jogadores de futebol? Ai, bicicleta. Você fala assim, ai, bicicleta. Bicicleta não é aquele negócio de andar? Ah, não. É um chute aéreo que o jogador chuta a bola com o corpo no ar como se fosse uma cambalhota, né? Bicuda. Bicuda é quem tem bico. Ah, não. É um chute bem forte com o bico do pé. Frango. O que que é frango? É aquilo que a gente come, né? Não. É um gol sofrido por falha ou falta de habilidade do goleiro. Lanterninha, ela é uma lanterna pequena? Não, é o time que ocupa a última posição em um torneio ou campeonato. Depois tem os jovens, né? Mais jovens ainda falam. Babado, nossa, que babado, não, mexerico, intriga, que uma fofoca. Caraca, expressa admiração, surpresa, irado, exprime satisfação, algo que agrada bastante. Você fala, esse negócio tá irado, é bem legal, né? Pagar mico, passar vergonha, dar vexame. E tá causando. O que que tá causando? Tá se mostrando, tá aparecendo, tá chamando atenção. Então, aqui explica mais um pouquinho. O uso de gírias é muito comum entre jovens, amigos, pessoa com quem convivemos no dia a dia. Geralmente, a gíria é empregada em situações em que o uso da linguagem é mais informal. O que que é informal? São conversas, não é aquela coisa formal, seria alguma coisa muito certinha. Então, por exemplo, se eu vou apresentar uma palestra, a gente fala de uma forma, vou apresentar um trabalho, eu vou falar por exemplo, no emprego, vou falar com um cliente, eu falo de uma forma mais educada, falando certinho, bonitinho. Agora, se eu estou falando em casa com meus amigos, eu posso falar de uma forma mais relaxada, né? Então, mais espontânea. O uso de gírias próprias. Há uso de gírias próprias de roqueiros, internautas, profissionais de determinadas áreas, feirantes, caminhoneiros, médicos, etc. As gírias podem variar dependendo da região em que são empregadas, pois há diferença de sentido de um lugar para o outro. Isso é, gírias usadas em certos lugares, né, em um certo lugar, não faz sentido em um outro lugar. Então, às vezes, né, acontece isso. Agora, a página 64. Reescreva cada frase, substituindo a expressão destacada por uma gíria que você conhece. Meu time está indo muito mal. É o último classificado, último da classificação. Você pode falar. É o lanterninha do campeonato. Então, aqui, ó, o último da classificação, você pode trocar por lanterninha. Certo? Depois aqui, ó, vocês vão falar, trocar fofoca por uma gíria, tombo, tomou o maior gol, passei maior vergonha, lá tem. Lá naquela outra página lá já tinha esses daqui. Então, reescrever a frase, trocando aí pelas gírias. 9. Leia esse trecho retirado de um livro paradidático que fala sobre o corpo humano e observe a linguagem empregada. Os ossos do corpo são duros e rígidos por fora, mas são leves e mais moles por dentro. Os ossos são duros porque são compostos de cálcio e fósforo. Muitos ossos são ocos, o que os torna leves. O tecido mole encontrado no centro dos ossos é chamado de medula. Aí depois você vê. As gírias. A linguagem é informal? É como se ele estivesse falando com um amigo ou ele está um texto mais científico? No trecho acima, a linguagem foi empregada de forma objetiva, mais planejada e elaborada, pois trata de um texto que tem o objetivo de fornecer informações precisas. Agora você. Então, vamos lá. Leia os quadrinhos, seguir com as personagens Cebolinha e Mônica. Eu vou falar em gíria com a Mônica, ela não vai entender nada. Diz aí, mina, tá com alguma quizumba na cuca? Qual é, meu irmão? Tá curtindo uma de diferente? Então, daí aqui, ó. O que vocês acham? Que o Cebolinha conseguiu deixar a Mônica sem entender nada? Sim ou não? E explique por quê. Converse com os colegas, ou seja, olhe em casa e veja o que significa mina, quizumba, cuca.
minão, ou tá curtindo uma de diferente. O que vocês acham que significa isso? O efeito do humor da tirinha seria o mesmo se a Mônica não tivesse usado gíria? Se a Mônica não tivesse usado gíria, seria legal também? O que vocês acham? 2. Reescreva as frases, substituindo as partes destacadas por palavras ou expressões que você conhece, mas mantendo o sentido. Ganhei um celular fantástico. Posso trocar fantástico pelo quê? Consegui conversar muito bem com aquela garota. Por que eu posso trocar aqui? Festa de aniversário foi muito, muito boa. Depois aqui, meu aniversário veio uma turma muito grande. O que a gente pode substituir aí? Será que vocês conhecem alguma gíria? Essa daqui, ó, aqui vocês não vão fazer a apresentação, tá? Essa aqui a gente não vai fazer, tá bom? Não precisa, né? Agora, nesse momento. Ó, então vamos lá. Hora de organizar. Então vamos lá. Variedades linguísticas. O que a gente aprendeu? Linguagem informal e a linguagem formal. O que é linguagem informal? Ela é mais empregada no dia a dia, ela é mais descontraída, espontânea, pode apresentar expressões populares e gírias. A linguagem informal é a linguagem das nossas conversas, né? O que é uma linguagem formal? Ela é empregada em situações de comunicação e gêneros textuais mais formais, como palestras, textos científicos, jornais falados, jornais escritos, né? No jornal, assim, a gente vê gíria escrita, né? Ela é menos descontraída e menos espontânea, ou seja, a gente pensa certinho, né? Geralmente não apresenta expressões populares ou gírias, ou seja, ela não tem expressão popular, não tem gíria, mas ela pode ser objetiva e precisa. Olha aqui. Bom, substantivos próprios e uso de letra maiúscula. Então, lembra substantivo próprio que dá um nome exato para as pessoas. Por exemplo, ursa. Qual que é o nome da ursa? Rovena, se escreve com letra maiúscula. Uma cidade, ó, o nome da cidade, Teresina, letra maiúscula. Santuário, ó, Rancho dos Gnomos, ou seja, é o nome dele. O gato, o nome do gato, Romeu. Ó, aqui as palavras em azul nomeiam seres e lugares comuns, isto é, estamos falando de qualquer ursa, qualquer cidade, qualquer santuário ou qualquer gato. Essas são substantivos comuns, ou seja, gato, gata, gata, um monte de tipo de gato. Agora, o Severino é o meu gato, então, com letra maiúscula. Gato, letra minúscula, Severino com letra maiúscula, que é o nome do meu gato. Quando falamos Rovena, estamos referindo a uma ursa específica. Qual? É aquela que era mais triste do mundo, é a ursa, aquela ursa. Não é mais qualquer ursa, é a Rovena. Quando falamos em Teresina, não estamos falando qualquer cidade, mas estamos falando de uma cidade específica, Teresina. Então, as palavras em laranja especificam a ursa é a Rovena, a cidade é a Teresina, o santuário é o Rancho dos Gnomos e o gato do diário é o Romeu. Essas são substantivos próprios. Substantivos próprios são escritos com a letra inicial maiúscula. Então, sempre substantivo próprio com letra maiúscula. Agora é com você. No quadro, a seguir há uma lista de substantivos comuns. Complete o quadro dando um nome específico para cada um dos substantivos. Ou seja, agora aqui eu vou pôr o nome. O nome de um país. Ó, posso pôr Brasil. Letra maiúscula. O nome de um artista, o nome de uma cidade, o nome de um homem, mulher e de um herói, tá? Agora vocês completam com o nome que vocês quiserem. Os nomes que você escreveu especificaram cada um dos substantivos, particularizando. São substantivos próprios, nome de pessoas, animais, países, cidades, ruas, rios, livros, filmes, lojas, etc. Também tem outro jeito de usar. Ó, releia o trecho do Diário da Julieta a seguir, prestando atenção no uso das palavras maiúsculas destacadas. Ó, quando o Romeu chegou em casa, era desse tamanho, o tamanho do gatinho. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos, para ficar quentinho. Quem escolheu o nome foi o papai. Ele disse que eu gostava tanto do gatinho que só podia ter esse nome.
Depois fui descobrir que Romeu e Julieta são personagens da maior história de amor já escrita. É uma peça de teatro do Shakespeare. Ó, tem um monte de letra maiúscula aqui. Então, vamos pensar nisso. No trecho lido, as letras maiúsculas foram empregadas em duas situações. Ó, por exemplo, aqui, ó, opa, ó, aqui não é nome, ó, ele não é nome, quem, ele, depois. Esses daqui não são nomes, o resto é tudo nome. Então, por que essas daqui estão com letra maiúscula? Ó, então, assinale as situações que consegue identificar. Para dar destaque a alguma ideia, você acha que aquelas palavrinhas que não são nomes estão com letra maiúscula, por quê? Para dar ideia. No início, porque ela está no início da frase depois do ponto final. Para separar as ideias do texto. Para o nome de pessoas ou para enfeitar o texto. Então, ó, estão duas situações. Então, uma que a gente já viu do nome próprio e a outra, qual que é? No trecho do Diário de um Banana, que situações a letra maiúscula foi empregada? Reveja as situações na atividade 1. Ó, aqui, ó. Terça-feira, não sei se já falou isso, mas eu sou super bom no videogame. Aposto que no mano a mano eu venceria qualquer um da minha turma. Por que vocês acham que aqui tá tudo com letra maiúscula? O que vocês acham? Reescreva no trecho a seguir, empregando a letra maiúscula quando necessário. Ó, aqui tá tudo com letra minúscula. Quais palavras aqui deveriam ser com letra maiúscula? Então, vocês vão copiar a frase aqui, colocando as letras maiúsculas quando necessário. Depois aqui. Ó. No trecho abaixo, foi retirado de outra página do Diário da Julieta, mas ele foi transcrito sem letra maiúscula. Circule as palavras que deveriam ser com letra maiúscula. Quais dessas palavras aqui, que tá aqui, deveria ser com letra maiúscula? Então, daí vocês vão circular. Ó, eu vou começar aqui, ó. Esse cara aqui deveria ser com letra maiúscula. E vocês vão circular todas que vocês acham, certo? Depois aqui, ó, vocês podem colocar aí quando que a letra maiúscula pode ser empregada, certo? Vamos aqui nessa atividade de português de hoje.